Capítulo 21. Retorno ao passado. As advertências de Ribas e a presença de Evelina a curta distância foram argumentos que constrangeram Fantine a revigorar no autocontrole. Fim da longa crise de lágrimas ante a surpresa que situava a senhora Serpa em nova posição no mundo de sua alma, reconhecia-se outro. Sofrera modificações nos mais recônditos mecanismos da mente. A exposição de Desidério, franca e livre, sacudindo-o para reconhecer a extensão de suas próprias fraquezas, abatera-lhe o orgulho. No entanto, clareava-lhe as entranhas do coração para buscar vida nova. Não obstante, algo atordoado, soergueu-se do chão e arrastou-se até o local em que a moça o esperava. Entretinha-se Evelina em amistosa conversação com desencarnados doentes, que visitavam o sítio sob a vigilância de enfermeiros atentos, em busca das emanações nutrientes do mar. Avistando, porém, o amigo que se aproximava, cambaleante, pôs-se correndo ao encontro. "Oh, Ernesto, por que fatigado assim?" exclamou inquieta, ao mesmo tempo que o auxiliava a sentar-se na areia. Ele não relutou em recolher-lhe o apoio, e tão logo a viu acomodar-se rente, colocou a cabeça entre as mãos, num gesto de quem sentia dificuldade para carregar o pensamento em fogo, e tartamudeou chorando. "Ah, Evelina, Evelina, concorda agora em que somos dos mortos, que não tiveram as orações dos vivos. Ai de mim! Os corações que eu mais amava se fecharam para sempre como uma pedra que de certo me selou o resto físico. Torno de minha casa como réprobo. Oh, meu Deus, meu Deus!" Empenhou-se a companheira a reconfortá-lo, rememorando a sua própria experiência de horas atrás, mas o desolado amigo contraditou em profundo abatimento. Não, não, você foi vítima de ingratidão. Ao passo que recebi a condenação que mereci, você ganhou o insulto. A mim coube o castigo." Ernesto ansiava arrebentar-se em notícias do sucedido, confiar-lhes as aclamações que passara a assenhorar. Todavia, escasseavam-lhe as forças, apenas o pranto a deslizar-lhe em ondas. Em poucos momentos, no entanto, a perplexidade e a aflição de ambos se viram atenuadas com a vinda do carro voador, que se transportara via Anchieta à praia do Mar Casado, onde se achavam a fim de reconduzi-los a São Paulo. Ribas escutara as súplicas do pupilo torturado e expedira ordens de caráter urgente para que os 2 tutelados do Instituto de Proteção obtivessem imediata cobertura. Avelina escorou o companheiro e instalou no veículo que se alcançou a grande altura. Por mais que tentasse palestrar, não colhia dele senão monossílabos. Fantine silenciara, evidenciando, porém, através do olhar triste, e esgazeado, o vulcão de sentimentos contraditórios que lhe explodia no peito. Muitos minutos de voo, e atendendo-se a instruções de Ribas, foram os 2 viajores internados em departamento de repouso de uma das casas espíritas cristãs que honorificam a vida paulistana, onde Ernesto começou a receber os cuidados precisos, a fim de desvencilhar-se do trauma que fora acometido. Convenientemente amparado através de recursos magnéticos em círculo de oração,
Acalmou-se para refazimento sobre a assistência da companheira e então, reharmonizadas as energias, perguntou ele à amiga com inflexão de infinita amargura: Evelina, seu pai tinha o nome de Desidério dos Santos e seu padrasto de Amâncio Terra? Sim, meu nome inteiro é Evelina dos Santos Serpa. Ernesto não vacilou. Compreendeu que devia à jovem senhora uma confissão integral da própria vida e transferiu-se da ideia da ação, começando pelas memórias do casamento com Elisa. E, à frente do espanto da companheira, embora pinceladas os traços de ligeiras, as cenas de pretérito se desdobravam, uma por uma. A aproximação com Desidério, desde a meninice, o conhecimento superficial com Brígida, com quem se avistara poucas vezes, a amizade com Amâncio, quem sempre teimara em se conversar solteiro, as visitas frequentes de Desidério ao seu lar, que ele, Fantine, não retribuía, a atração que o visitante exercia sobre Elisa, a esposa que amara ardentemente, os ciúmes com que o se via e a beirarem um ao outro, o plano de liquidar o amigo, a quem passara a detestar, o despeito silencioso que lhe envenenara os sentimentos, a caçada funesta, o tiro intencional que disparara e as outras detonações que ouvira, a morte de Dedé e os remorsos da existência inteira. E por fim descreveu passo a passo as ocorrências do retorno ao lar, desde o instante em que registrara as fronteiras da esposa obsessa, até a última declaração de Desidério, que o deixara aniquilado. Evelina vasculhava inutilmente a cabeça, procurando expressões que lhe patenteassem o assombro. Não que a narrativa o afastasse do inimigo, a quem consagrava respeito e enternecido amor. Estranhava, sim, o trama complexo de que era um protagonista sem saber. Surpreendia-se com os meandros da peça que o grupo representava. A par disso, acusava-se absolvida por extrema compaixão perante os conflitos íntimos de todos os seus aliados de trajetória familiar, sentindo-se, aliás, dentre eles, a menos atingida pela dor. Contemplou Ernesto e chorou, ao vê-la em silêncio, curtindo dignamente as dolorosas impressões que lhe agarravam a alma, inquiriu ele ansioso. Você também me acusa? Oh, Ernesto, estimamo-nos sempre mais. Sou eu, sua irmã, quem lhe pede perdão por seu pai, que tornou sua casa indevidamente. E Fantine, mais comovido, não, ele nada furtou. Protegeu a mulher e a filha que desprezei. E se falamos de escusas, sou eu quem roga tolerância para minha filha, que se lhe apossou do marido. Não, não. Foi a vez da interlocutora justificar a jovem. Estou compreendendo que Vera chegou ao meu caminho por benfeitora. Ela propiciou a Caio a segurança que eu não pude lhe dar. Evelina acentuou o companheiro, um tanto aliviado. Tenho hoje a ideia que só pela vida depois da morte logramos desmanchar os enganos terríveis que acalentamos na existência terrena. Ele aprovou e mantiveram-se em doce tete-a-tete quando, por fim, Ernesto conseguiu conciliar o sono, dando-lhe oportunidade para retirar-se em busca de ligeiro descanso. Amanhecia. No horário estabelecido para a volta, o veículo recorreu-lhes do retorno. A senhora Serpa ardia em desejo de rever o pai. No entanto, o amigo julgava prudente não visse
não viesse a fazê-lo sem maior preparação. Ambos se reconheciam melhorados, quase refeitos, tanto assim que a viagem, qual ocorria com os demais passageiros, debatiam temas fundamentais da existência, quais sejam o amor, a reencarnação, o lar, o imperativo do sofrimento. Reinstalado na instância em que se domiciliavam, continuaram sonhando o futuro. Juntos conversam, juntos planejam. Não seria mais que desejável o renascimento de Túlio entre Caio e Vera, cujo matrimônio lhe competia favorecer? Generosa, lembrava-se Evelina do pai sofredor e acentuava que, se pudesse e se as circunstâncias permitissem, estimaria trabalhar igualmente para que o genitor revoltado aceitasse a reencarnação a fim de esquecer. Ela e Fantine maravilhavam-se agora como de queriam tempo e mais tempo para os entes amados no mundo. Orariam por eles, suplicariam a Deus lhes prolongasse a existência do mundo físico, no interesse da equipe familiar e deles mesmos. A senhora Serpa já imaginava contemplar Mancini, no âmbito de Caio, para que se reconciliassem. E Ernesto recordava em que se fazia mister analisar a consciência de uma aproximação entre Amâncio e Desidério, a fim de que lhe fosse concedido transfigurar a aversão em simpatia e discórdia em união. Sonhavam. Decorridos 10 dias sob o primeiro regresso a São Paulo, quando ambos já se admitiam plenamente refeitos, solicitaram audiência com Ribas, de modo a expor-lhes as novas ideias e comentar os acontecimentos havidos. O mentor acolheu-los com a lhaneza de hábito, ouviu-lhes atentamente de projetos. Entretanto, com surpresa para os dois visitantes, sintetizou as respostas que ambos preferiam fossem mais longas. Meus caros, quando as súplicas do nosso Fantine chegaram até nós, não somente promovemos o socorro preciso, como também solicitamos anotações de todos os eventos familiares de que se vêem partícipes. Sabemos agora, em documentação adequada, tudo aquilo que se informaram. Quanto aos nossos deveres de ordem moral, já nos entendemos aqui suficientemente em dilatadas entrevistas. Orientação possuímos. Como é fácil de entender, alcançamos a faixa da ação plena no trabalho espiritual, que vocês, aliás, reclamaram por iteradas vezes. Será justo continuar agindo em favor dos nossos? Indagou Ernesto, no sincero propósito de acertar. Obrigação, meu amigo. Isso é nossa obrigação, declarou Ribas. Os que conhecem precisam auxiliar os que ignoram, e não apenas auxiliar simplesmente, mas auxiliar com muito amor. Acaso ser-nos-á lícitos mentalizar reencarnações para Mancini e meu pai em futuro próximo? Abalançou-se a dizer Evelina tímida. Como não, minha filha? Para isso, contudo, é indispensável estabelecer dados concretos com planejamento exato. Sem dúvida, somos uma família só perante a divina providência e estamos todos interligados com o dever da assistência mútua. A evolução é a nossa lenta caminhada de retorno para Deus. Os que mais amam vão à frente, traçando caminho aos seus irmãos. Estimaríamos alguma dedicação, algum conselho para começar, aventou Fantine.
evidenciando a preocupação de que não desejava ser importuno. O orientador resumiu: estamos com esclarecimento de 10 dias passados. Enviarei observador imparcial ainda hoje a São Paulo para conhecer as condições gerais dos irmãos implicados no assunto, ao passo que vocês dois amanhã mesmo poderão visitar o sul paulista, buscando o necessário contato com os familiares que ainda não puderam rever. De volta amanhã à noite, entraremos em estudos produtivos, de vez que disporemos de elementos esclarecedores, atuais e corretos. O entendimento foi encerrado. No dia seguinte, em condução regular da cidade espiritual para o mundo físico, os dois amigos atingiram a cidade, em cujos arredores Amância edificaram um ninho doméstico. Seguida por aquele que se lhe fizera irmão e benfeitor inseparável, Evelina transpôs os umbrais da antiga residência. E foi um doce voltar aos dias de meninice. Parecia-se para estar regressando sequiosa de afeto ao domicílio salarengo, como nos tempos da juventude, quando se lhe abriram as férias escolares. Além, o pomar farto, aqui a porteira vestida de trepadeiras silvestres. Mais alguns passos, o pátio enorme, esprairando-se na direção dos largos tereiros de tratamento de café. Apoiando-se no braço do amigo, a moça caminhou até a porta de entrada, sobre o império das reminiscências que lhe senhoravam a alma. Atravessou-a com o enternecido de quem penetra um local profundamente sagrado ao coração. O mesmo ambiente revestido de paz, a sala de visita com o velho mobiliário que lhe falava à altura da lembrança, o relógio de parede que a genitora se orgulhava de haver recebido dos avós, os tapetes de pele de bracaiás que Amâncio abatera nos seus áureos tempos de caçador, quando de várias imersões em Mato Grosso. O lustre de 5 lâmpadas a penderem do teto e o piano em que tantas vezes acompanhara, extasiada, os ágeis dedos maternos nas interpretações de Chopin. Uma surpresa banhou-a de júbilo. Na parte superior do instrumento, do lado esquerdo de esquecidas composições musicais, jazia uma foto que a retratava na juventude e, junto a essa recordação da família, uma rosa desbotada que comunicava a ternura materna. A moça correu para a varanda lateral, em que Amâncio e a esposa costumavam descansar, após as refeições, e ali os encontrou em serena palestra, cada qual em sua poltrona. Então, dominada de invisível emoção, ajoelhou-se diante da genitora, em cujo rosto descobria mais rugas emolduradas por mais amplas faixas de cabelo branco, e, depondo a cabeça em seus joelhos, chorou compulsivamente, como o fazia nas contrariedades e caprichos da infância. Dona Brígida não lhe registrou a presença em sentido direto. Entretanto, parou o olhar cismarento no arvoredo próximo, sentindo, de súbito, intraduzíveis saudades da filha. Representava-se-lhe lágrimas que não chegavam a cair. Que vontade de rever minha querida Evelina! E esta, que lhe captava os pensamentos, respondia: Mãe, mãezinha, eu estou aqui. Escoados alguns minutos de silêncio, o dono da casa, que ainda se achava sob a curiosa observação de Ernesto, a examinar nele os estragos do tempo, endereçou expressivo olhar à companheira e indagou: Por que parou a conversa, meu bem? Pensando em quê?
Carregava-se-lhe a voz de gentileza característica do homem que não se permitia deteriorar a devoção pela mulher depois do casamento, surpreendendo Fantine pela delicadeza com que se vazava. Não sei explicar, Amâncio, anotou Brígida, mas venho sentindo imensas saudades de nossa filha. 2 anos de ausência. E mais concentrada. Por que haveria de partir assim tão cedo? Tolinha, objetivou o marido com admiração. O irremediável pede esquecimento. O passado não volta. Creio, porém, que haverá outra vida, na qual se encontrarão os que muito se amaram nesse mundo. Os filósofos dizem isso, mas os homens patéticos afirmam, e com razão, que nada se esconde dos finados, além da certidão de óbito. Nesse momento, Ernesto tateou-lhe a cabeça com uma das mãos, como a pesquisar-lhe as elucubrações inafestidas, e identificou-lhe cravadas na memória as cenas vivas do assassinato de Desidério, profundamente bloqueadas nos encaminhos da mente. No entanto, algo lhe dizia no íntimo que lhe não era lícito convocar o espírito de companheiro a qualquer estado negativo, absolutamente inútil, dando tudo que lhe fazia crer a Amâncio se transformara num esteio de trabalho respeitável para famílias numerosas. Via-o ali não somente devotado e terno para com a mulher que lhe fora vítima, porquanto era fácil adivinhar-lhe igualmente a condição de administrador estimado e digno, através dos empregos tranquilos e felizes que se lhe aglomeravam em derredor da casa. Além disso, pensava por que havia de acusá-lo, se ele, Ernesto, apenas não externaria Desidério por falta de pontaria. Perante Deus e a própria consciência, não seria tão criminoso quanto o amigo que tivera a infelicidade de atingir o alvo? Semelhantes reflexões escadavam-se-lhe na cabeça quando escutou Evelina que se queixava em pranto para o coração materno. Oh, mãezinha, sei agora que o meu pai erra nas sombras da alma, transformou-se num espírito empedernido de ódio. Que poderemos fazer nós duas para ajudá-lo? Até aí, a mente de Brígida, fundamente distanciada de qualquer preocupação com o primeiro esposo, nada pôde registrar em sentido direto, senão doloroso e vago impulso de retornar ao passado, sem permitir que a imagem de Desidério se lhe imunisse na lembrança. Mas a filha insistiu. Auxilie, mãezinha, auxilie meu pai para que ele volte à vida terrena. Quem sabe, a senhora e meu pai Amâncio vivem quase sós nessa casa. Um menino do coração. Nesse trecho de súplica filial, a genitora deixou-se empolgar pela ideia de que estava, ela e o segundo esposo envelhecendo no corpo físico, sem qualquer descendente, e que uma criança perfilhada por eles seria talvez um apoio para o futuro. Ao contato das palavras de Evelina, cresceram-lhe os pensamentos na direção e passou a refletir. Um menino. Alguém que lhes povoasse a existência de esperança nova. Alguém que lhes continuasse a sustentação dos ideais do trabalho naquele diminuto recanto de solo. Movida pelo entusiasmo da filha, que se lhe assimilava aos pensamentos de adesão ao tema fundamental da mensagem da alma para a alma, Brígida sondou o companheiro. Amâncio, muitas vezes penso em nossa velhice solitária, com tantas possibilidades de mão. Não concordaria você
em que tomássemos um garoto para ser o filho que não temos? Que ideia! Em nossa idade? Não somos tão velhos. Ora, Brígida, era o que faltava. Você não acha esquisito terminar a vida fazendo mamadeira para a criança? E se for o contrário? Deus poderá conceder-nos dilatado tempo ainda na terra. E se deixássemos aqui um bravo rapaz que nos administrasse a fazenda, dando continuidade à organização? Não tenho o seu otimismo, apontou o marido com generosidade e carinho a lhe transbordarem da voz. Mas sempre admirei os seus caprichos. Não me oponho aos seus desejos, mas exijo que seja um homenzinho que venha para cá ao nascer, sem que os pais nos incomodem e que chore pouco. Tudo isso desde que você nada reclame da trabalheira. Oh, Amâncio, que alegria! Ante o júbilo da esposa, que se transfigurava feliz, o interlocutor sentiu misteriosa aventura acariciando-lhes a entranha do ser. Levantara-se Evelina e alcançara para eles, osculando-lhe os cabelos grisalhos, ao mesmo tempo em que se lhe estendia a destra sobre o tórax, qual se lhe afagasse o coração.